Ótimo, maravilha. Então, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas, né, ao nosso curso sobre violência contra crianças e adolescentes na internet, né, sempre com a lembrança aí do suporte da ESA sobre a lista de presença, que ele posta aqui no nosso chat. E, bom, acho que alguns aqui, né, pelos nomes que eu vi, fizeram o curso de violência de gênero na internet também, né? Então, que foi ministrado no semestre passado, no final do semestre passado. E agora nós vamos focar, né, direcionar um pouco para essa questão da violência contra crianças e adolescentes. É uma parte que tem muita modificação, muita atualização legislativa, né? Nos últimos tempos, em especial, tivemos muitas discussões. Vou comentar com vocês algumas dessas discussões aqui, enfim, projetos de lei que se tornaram leis, ampliando aí a proteção de crianças e adolescentes nesse contexto de internet, né? Até porque nós tivemos também aí, né, o advento e o crescimento da inteligência artificial, que também vai influenciar aí bastante essa questão dos crimes. Bom, para quem não me conhece, eu sou a professora Cristiane Pegorari Conte, eu sou advogada criminalista, sou professora de Direito Penal e Processual Penal na PUC de Campinas, sou mestre em Direito, doutora em Educação, e gosto bastante dos temas que envolvem aí essa parte de infância e juventude. Bom, eu dividi as minhas aulas em duas partes, então eu vou começar trazendo algumas considerações gerais sobre os crimes digitais no contexto de violência contra criança e adolescente. Então, algumas considerações gerais, legislações protetivas e tudo mais. E a segunda parte do nosso curso, nós vamos analisar os crimes em espécie, pelo menos os principais crimes que envolvem crianças e adolescentes na rede, né? E também atualizações legislativas aí dos últimos anos, né, 2024, 2025, tivemos aí algumas legislações interessantes, incluindo a famosa Lei FELCA ou ECA digital. Eu coloquei algumas coisas para nós analisarmos, muito possivelmente aí na nossa segunda aula, certo? O material eu já disponibilizei, já encaminhei aqui para o suporte da ESA, eu imagino que vocês já devam ter recebido, se não receberam, receberão. Também, isso não impede que eu faça ali alguma atualização também para a nossa próxima aula, tá bem? Então, fiquem tranquilos aí, que qualquer ajuste, eu fiz, na verdade, hoje, revisando a aula para nós começarmos, eu fiz 2 pequenos ajustes, né? Inverti a ordem de um slide, fiz uma correção num erro de digitação, mas aí conforme for conversando com vocês, eu vou apontando essas modificações. Bom, eu não sei, né? Geralmente o perfil dos alunos do curso é um perfil bastante heterogêneo, né? Então, eu não sei, eu imagino que aqui nós tenhamos estudantes, jovens advogados, profissionais que já atuam aí na área. Então, vou tentar utilizar uma linguagem que seja acessível para todos, né? Tem alguns, muito provavelmente alguns aqui já atuam na área criminal, enfim, né? Tem alguma experiência, já teve alguma experiência acompanhando algum desses crimes. De qualquer modo, é uma temática muito importante e que está aí na pauta já tem algum tempo e está cada vez mais em evidência. Vide, né, mais uma vez vou mencionar aqui o vídeo que viralizou, né, sobre a adultização e outras questões que envolvem a rede. Bom, feitas essas considerações, fiquem à vontade para fazer os questionamentos que quiserem e eu vou começar então a minha apresentação.
Tudo bem, pessoal? Se vocês tiverem dúvidas, podem utilizar aí o chat, pode levantar a mãozinha, que a aula, eu estou aí à disposição de vocês para esclarecer eventuais dúvidas, certo? Muito bem, pessoal. Então vamos lá iniciar então o nosso conteúdo. Eu já compartilhei a tela, espero que esteja aparecendo aí para vocês, né? Eu começo, como eu sempre começo, as aulas que envolvem crimes na internet. Então, eu vou começar aqui mencionando, né? Talvez para quem fez o curso no ano passado, esse ponto seja um pouco repetitivo, mas é importante porque, para quem não fez, precisa entender um pouco sobre essa classificação e outras questões que permeiam aí a criminalidade digital. A primeira questão importante de esclarecer aqui é a classificação que é dada a esses crimes. Esses crimes, eles sofrem várias classificações, a depender do autor que seja consultado, vocês encontrarão classificações diferentes. Essa temática ainda é uma temática relativamente nova, agora nós temos muito mais legislações, discussões, materiais sobre o tema, né? Lá atrás, quando eu comecei a estudar essa parte de crimes na internet, eu comecei em 2007, 2008, praticamente não havia nada, as alterações ao ECA sobre pornografia infanto-juvenil, que foram ali uma das primeiras grandes modificações legislativas ou inserções legislativas de crimes envolvendo a internet, veio em 2008, né? Agora nós vamos ver, tivemos aí acréscimos em 2024, inclusive, mas a produção legislativa vem crescendo consideravelmente, mas na época, lá no comecinho, quando eu comecei a estudar, estava fazendo meu mestrado em 2006, 2007, 2008, não havia muita coisa na legislação brasileira, mas os autores começaram a fazer algumas classificações aí sobre esses crimes. Existem várias classificações, denominações aí para essas classificações. Eu particularmente gosto dessa classificação mais simples. Basicamente, nós temos crimes que já existiam e continuam existindo e que ganham com a internet uma nova forma de execução. Então, nós vamos falar deles aqui também, que são os crimes contra a honra, por exemplo, né, que ganham ali, eles já existem no Código Penal desde a década de 40 e ganham aí com a internet uma nova forma, um novo meio de execução, né, e esse novo meio de execução tem traz outras repercussões. Nós vamos falar aqui das questões que envolvem as consequências de um comportamento criminoso para a vítima, e é claro, se a vítima é uma vítima mais vulnerável, como crianças e adolescentes, essas consequências são ainda mais intensas e mais graves. Mas, tecnicamente, nós temos aí, então, alguns crimes que já existiam na legislação, que continuam existindo e que ganham ali, na verdade, um novo meio de execução com a internet ou outros recursos tecnológicos, como a própria inteligência artificial. Que vem. A questão é que agora esses meios de execução eles vão se inovando, né, agora já há algum tempo, mais rapidamente também. Né, então, tem esse aspecto. Os crimes que ganham um novo meio de execução com a internet são chamados de crimes impróprios, impuros ou comuns. Tá? Eles já existiam, ganham um novo meio de execução. Isso não significa que o fato de já existirem não faz com que o legislador repense a pena, né? Repense ali a consequência jurídica que será imposta pela prática daquela conduta quando o meio de execução é a internet. Por quê? Porque nós vamos falar aqui, e eu sempre bato nessa tecla, de que aquilo que acontece na internet tem algumas características específicas, como a maior replicabilidade da informação, né? A informação se propaga de uma forma muito maior, muito mais rápida, o alcance dessa informação é muito maior, e também a questão da permanência dessa informação na rede, o que traz ali consequências muito mais graves para as vítimas. Então, compartilhar uma foto, né, de uma situação íntima, via panfleto, por exemplo, né,
tem um alcance mais limitado, mas quando eu compartilho isso na rede, eu perco o controle sobre aquilo que eu posto na internet. E aí perder o controle tanto no aspecto de replicabilidade dessa informação, né, o quanto essa informação pode ser compartilhada, o alcance do número de pessoas que essa informação pode atingir, quanto também a questão da permanência dessa informação na rede, ou seja, postei na internet, perdi o controle. Eu não posso garantir 100% que eu removi aquele conteúdo. Então, nós vamos ver aqui, né, preservação de prova, ações que são utilizadas para pedir remoção de conteúdo ilícito, como as ações pautadas no Marco Civil da Internet, mas ainda que eu tome todas essas providências, né, isso não garante que efetivamente eu consiga evitar que aquele conteúdo venha à tona novamente num outro momento, numa outra plataforma, num outro site e assim por diante. Então, essas características, ainda que eu tenha um crime comum, ainda que esse crime já tivesse previsão desde a década de 40, ali quando o Código Penal vigente surgiu, isso faz com que o legislador, essas características da internet, faz com que o legislador, né, repense a consequência jurídica aplicável nesse contexto, e é o que acontece, foi o que aconteceu com os crimes contra a honra, inclusive, como nós veremos, eles ganharam ali um aumento de pena quando praticados por meio de redes sociais, internet, e assim por diante. Então, essa observação, eu acho que é uma observação importante. Nós temos os crimes puros ou próprios, que são aqueles que atingem a segurança da informação ou bem informático. Geralmente são crimes que vão trazer a discussão sobre a proteção de novos bens jurídicos ou condutas que não estão descritas especificamente na legislação vigente. Então, os crimes novos que vão surgindo, né, que não tem ali uma descrição típica já existente no Código Penal, na legislação criminal como um todo, entram aqui. O principal exemplo é o crime de invasão de dispositivo informático, que foi trazido pela Lei Carolina Dickmann, né, que ficou conhecida como a Lei Carolina Dickmann, porque era uma descrição típica que não existia, então se discutia, né, quando o indivíduo invadia o dispositivo informático de alguém, então o computador, o celular, e tinha acesso, por exemplo, a uma fotografia de teor íntimo, só a invasão, só entre aspas, né, essa invasão ao dispositivo por si só não configurava crime, até, né, 2012, quando a Lei Carolina Dickmann tipificou ali o artigo 154A, que nós veremos mais ao final aqui dos nossos encontros, tá? Então, esse é um exemplo aí de crime informático ou digital, enfim, né, puro ou próprio, tá? Aí coloquei ali uma outra classificação, enfim, como eu disse, existem variações e desdobramentos, né, dependendo do meio de execução que é utilizado, existe ali uma outra classificação, uma outra denominação, mas eu fico aqui com a classificação básica, que dá uma ideia bem clara e didática do que nós vamos ver aqui. Alguns crimes que são crimes puros ou próprios e outros que são impróprios ou comuns, lembrando que esses crimes impróprios ou comuns, eles podem também sofrer modificação legislativa para um ajuste na proporcionalidade da resposta desse crime, né, em relação a esse crime, especialmente em virtude das consequências desses crimes ali para a vítima, né, em virtude dessas características que nós já mencionamos. Quando se fala em crimes digitais, nós temos que olhar para um tripé importante. Quando eu falo de criminalidade digital, eu não estou falando só da parte de direito penal, de direito material. Geralmente, o que se evidencia é o aspecto de direito penal. Então, eu preciso de mais leis, eu preciso de novos crimes, né? Eu preciso de novas penas, eu preciso de penas maiores em relação aos crimes que são praticados, perpetrados nesse contexto.
né? Principalmente pensando, né, em vítimas que sejam vítimas ali mais vulneráveis, como nós vamos falar aqui diversas vezes, né? Então, quando atinge ali uma determinada vítima que tem características mais específicas, como crianças e adolescentes, que são pessoas em desenvolvimento, né? Para a legislação criminal, pautada também na nossa Constituição Federal, artigo 228, nós adotamos o critério que é um critério biológico. Então, crianças e adolescentes, que são definidos, né, o que é criança, o que é adolescente para efeitos penais, isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente, nós vamos ver mais adiante. Mas a Constituição Federal e o nosso Código Penal adotam o critério biológico, que considera crianças e adolescentes pessoas em desenvolvimento. Portanto, isso tem um impacto, eles são considerados vítimas mais vulneráveis, porque, principalmente nesse contexto de internet, eles têm maior dificuldade de avaliar ali situações de risco, são mais facilmente influenciáveis, são pessoas em formação ainda. Então, isso faz com que a legislação olhe para essa vítima como uma vítima que deve ali ser cuidada, né, que tem que ser ali tratada de uma forma diferenciada pela legislação. E nos crimes digitais nós vamos ver que são vítimas, algumas vítimas vulneráveis são recorrentes. Então, crianças e adolescentes, as mulheres e os idosos acabam aparecendo ali como vítimas mais vulneráveis em vários dos crimes que estão ali relacionados a esse contexto, inclusive crimes novos que vão surgindo, como a perseguição, que tem uma causa de aumento quando o crime é praticado em relação a essas vítimas específicas, dentre outros, né? Então, sempre quando a gente pensa crimes digitais, seja qual for o enfoque que se dê, a primeira discussão, né, o primeiro aspecto que surge é de direito penal, sobre a necessidade de criar novos crimes, e nós vamos ver que o legislador vem fazendo isso também, tipificando condutas novas, ou de agravamento dessas penas, de estabelecer penas ali que sejam maiores, enfim, mais rigorosas, até por conta dessas características que eu mencionei anteriormente, replicabilidade, alcance, permanência da informação na rede e o quanto isso impacta a vida da vítima, proteção de dados e assim por diante, tá? Mas, quando se fala nesse tipo de criminalidade, isso vai além do direito penal, né? E como eu sempre reforço, talvez o ponto mais difícil, né? A questão mais complexa, quando se trata desse tipo de criminalidade, seja qual for a vítima, ou está no âmbito processual penal. Qual é a grande dificuldade, ou quais são as dificuldades que nós temos relacionadas à investigação e ao processo desses crimes? Por que nós temos poucos processos? Isso vem crescendo, evidentemente, nos últimos anos, mas nós temos muitas discussões e algumas ainda não consolidadas, mesmo nos tribunais superiores, sobre os aspectos processuais que envolvem esse tipo de criminalidade. E aí nós temos muitas questões. Por exemplo, como demonstrar ou como obter materialidade delitiva e indícios de autoria, que são os elementos mínimos necessários à propositura da ação penal, nesse contexto em que os agentes criminosos se utilizam de criptoativos para as transações, né, de provedores ou plataformas que se encontram no exterior, de redes criptografadas, de metodologias antiforenses para dificultar a identificação, por exemplo, do IP, que é o número de identificação do computador, utilização de Deep Web, né? A Deep Web é uma área dentro da internet, né, chamada de internet profunda, né? Que permite ali esse tipo de prática antiforense, essa dificuldade, incrementa a dificuldade de identificação do agente, de rastreamento da conduta. Então, um dos aspectos aqui dentro da investigação é conseguir os elementos mínimos que permitam a propositura da ação penal.
E esses elementos mínimos são materialidade delitiva, eu preciso de elementos que demonstrem minimamente ali que o crime aconteceu, e indícios de autoria, que é um ponto aí de dificuldade para que exista eventual ação penal. A justa causa para a existência da ação penal exige a existência desses dois elementos. Então, se eu não consigo esses elementos mínimos, eu não consigo sequer propor uma ação penal. E aí, relacionado a isso, nós temos a dificuldade de produzir provas que sejam consideradas provas válidas judicialmente, que não demandem ali a configuração de uma nulidade, por exemplo, né, o desentranhamento dessa prova no processo, que sejam provas úteis, né, que possam ser ali utilizadas pelo juiz na sua decisão, na formação da sua convicção. E por que é difícil isso? Primeiro, porque nós temos a questão da cadeia de custódia, que, aliás, foi inserida no Código de Processo Penal em 2019, pelo chamado pacote anticrime, né? O pacote anticrime inseriu algo que já era uma tendência internacional e que é importante em termos de produção de prova válida, que é a cadeia de custódia. Então, eu preciso, desde a coleta dessa prova até o seu descarte, tomar determinados cuidados, tomar determinadas posturas que o Código de Processo Penal vai estabelecer. Um erro na cadeia de custódia, nessa historicização da prova, na documentação da prova, vai gerar uma discussão sobre nulidade. Esse é um ponto. O segundo ponto é, se nós estamos falando de internet, de coisas que são postadas na rede, então, nós temos uma outra característica. Essas provas são voláteis. Elas podem ser facilmente modificadas, adulteradas, descontextualizadas. Daí porque nós vamos mencionar logo na sequência, o print por si só não tem ali, né? O print que é feito de uma conversa do WhatsApp, de uma rede social, por si só não tem força probatória suficiente. Por quê? Exatamente porque ele pode ser modificado, descontextualizado, e ainda mais com o uso da inteligência artificial. Então, produzir prova que seja válida, preservar essa prova de forma adequada é um grande desafio nesse contexto de internet. Dentro do aspecto processual, também vale a pena mencionar que esse tipo de criminalidade também vai exigir a criação de metodologias, né, de métodos de investigação ou de meios de investigação que também sejam específicos para a apuração desses crimes. Por exemplo, né, cresce cada vez mais o uso da inteligência artificial para identificar determinadas condutas na rede. Eu vou mostrar para vocês um exemplo mais adiante, mas eu posso utilizar os algoritmos tanto para identificar expressões, por exemplo, que sejam racistas, homofóbicas e assim por diante na rede, ou que estejam relacionados à pornografia infanto-juvenil, né, a pedofilia, entre aspas, a gente vai falar um pouco sobre essa questão nos crimes de pornografia infanto-juvenil do ECA, né? Então, eu posso utilizar ou programar os algoritmos que, pelo menos, né, de certo modo, as plataformas fazem para identificar situações que violem a sua política de uso da plataforma, né? Então, eu posso utilizar os algoritmos, programar esses algoritmos para identificar determinadas situações, determinados comportamentos, expressões, publicações que violem, por exemplo, essa política de uso da plataforma. Posso utilizar isso também para identificar situações, comportamentos, padrões dentro das plataformas, enfim, né, dentro dos sites e tudo mais. Então, a inteligência artificial, né, pode ser uma aliada interessante na investigação também. Infiltração virtual de agentes, né? Nós tivemos a inserção disso no ECA
vamos ver aqui também na sequência, em 2017, a infiltração virtual consiste na possibilidade de um agente, geralmente um agente policial ali, né, também disfarçado, ingressar numa rede social, numa plataforma de bate-papo, enfim, né, um aplicativo, para acompanhar ali o que está sendo discutido e identificar, por exemplo, uma situação de compartilhamento, venda de pornografia infanto-juvenil. Então, isso é uma situação que foi inserida, relativamente nova, né, inserida no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, em 2017. Depois, a lei anticrime também inseriu a infiltração virtual relacionada ao meio de investigação lá na lei de lavagem de dinheiro, porque a lavagem de dinheiro também aí, né, nos crimes financeiros e econômicos, também vem ganhando aí uma vertente, né, dentro da internet, né, uma forma ali de lavagem de dinheiro, novas formas de lavagem de dinheiro com o auxílio ali da tecnologia, dos criptoativos e assim por diante. Então, existe também a necessidade, esse contexto de internet, de prática de crimes dentro desse ambiente, também vai exigir a existência aí, né, e, portanto, a modificação da legislação processual penal, que é mais resistente ainda em relação às modificações, ao avanço tecnológico do que o direito penal. Por incrível que pareça, a parte de instrumentalização, né, da aplicação do direito penal, ela é mais resistente à mudança. Nós tivemos pouquíssimas modificações no CPP ou na legislação processual penal de maneira geral, relacionadas à tecnologia, à proteção de dados e a outras questões nesse contexto. Ainda é muito incipiente, mas a infiltração virtual é aí um ponto importante para mostrar que existem aí, ou que há necessidade de criar novos meios de investigação para esse contexto. A ronda virtual, né, não sei se vocês viram essa discussão, até coloquei um link do STJ, que fala sobre essa questão da ronda virtual e a discussão sobre a validade das provas obtidas nessa ronda virtual. A ronda virtual não é infiltração, na verdade, aqui se utiliza um software para rastrear arquivos automaticamente. Então, é também ali um aspecto de discussão sobre validade da prova. Bom, superada essa questão da prova, né, da produção de elementos que sirvam de modo válido para demonstrar materialidade, autoria, assim por diante, um outro entrave que nós vamos encontrar nesse aspecto processual é a cooperação jurídica internacional. Vocês estão presenciando, nós estamos presenciando aí momentos complexos internacionalmente falando, né? Cada país tem legislações ou abordam questões ou regulamentam questões de formas diferentes. E aí isso faz com que haja uma necessidade de aprimoramento desses mecanismos internacionais de proteção de direitos humanos, por exemplo, no contexto da internet também. Porque nós temos a questão, embora algumas situações, né, sejam mais complexas, aí, mais recentes sejam complexas, nós temos a questão da soberania dos estados, né? Cada estado é responsável pela criação de ordenamento jurídico, pela execução, aplicação desse ordenamento jurídico, esse é o contexto de soberania. Nós temos a questão de extraterritorialidade, que vocês estudam lá no início, né, do Código Penal, lá no artigo 5º, 6º, 7º, né, na verdade a extraterritorialidade está no artigo 7º, que é a possibilidade de aplicar a lei penal brasileira a um fato ocorrido fora do território nacional. E quanto mais eu crio documentos internacionais de cooperação, mecanismos de cooperação, melhor eu consigo produzir provas, conduzir investigação e responsabilizar juridicamente. Então, essa parte de cooperação jurídica internacional é muito importante e, com ela, a necessidade de criar também documentos internacionais de proteção
relacionados aos crimes digitais. Nós vamos ver aqui também, está aí na sequência, que nós temos poucos documentos específicos. Basicamente, nós temos a Convenção de Budapeste, que é uma convenção de 2001, que é também chamada de Convenção para o Cybercrime, relacionada ao cybercrime, que é uma convenção interessante, ela tem aspectos de direito material, então ela recomenda a criação e traz até algumas sugestões sobre a parte de crimes digitais, tem uma parte de investigação também, de processo, meios de obtenção de prova nesse contexto. É um documento internacional importante, o Brasil aderiu muito recentemente a esse documento, o processo começou de internalização, assinatura e internalização da Convenção de Budapeste começou em 2021 e terminou num decreto de internalização, salvo engano, em 2023, está aí no material. Então, nós levamos aí 20 anos para aderir à Convenção de Budapeste e finalizar a internalização somente agora em 2023, então ainda muito recente, mas é um documento de 2001, então, por mais que ele seja importante, ele requer atualizações e é isso que a Assembleia Geral da ONU vem também tentando trazer num novo documento sobre cybercrime, como nós veremos. Mas além desses documentos específicos que são necessários e eu espero que sejam criados aí novos documentos cada vez mais e que essa cooperação jurídica internacional não deixe de existir, ela já é difícil e tem enfrentado desafios ainda maiores nos últimos tempos. Nós temos também documentos internacionais de proteção específicos relacionados à criança e adolescente, à violência contra a mulher, e aí nós temos os nichos específicos. Vou falar também de alguns que são importantes relacionados à criança e adolescente. Fato é que, além da questão de prova, materialidade, autoria, metodologias específicas de investigação, a cooperação jurídica internacional, inclusive para a produção de prova, inclusive para viabilizar essa investigação, inclusive para viabilizar uma responsabilidade jurídica, é importante, porque cada país tem ali a sua legislação, disciplina de forma diferente, liberdade de expressão no Brasil é uma coisa, na China é outra, nos Estados Unidos é outra, então essa possibilidade de cooperação é muito importante. Bom, decidi que quem aplica a lei penal ao caso concreto é o Brasil, imaginemos que seja uma situação de extraterritorialidade, Na internet sempre será extraterritorialidade? Bom, nós vamos ver que existem discussões sobre essa questão também na jurisprudência. Que nem tudo que é praticado na internet está dentro do aspecto de extraterritorialidade, preciso avaliar alguns requisitos, como diz o STF, muito embora alguns autores sustentem, e o próprio STJ já chegou a sustentar, de que está publicado na internet, tem um aspecto global da rede, portanto, isso já traria por si só uma situação de competência da Justiça Comum Federal. Mas essa questão de competência, quem dentro da organização judiciária interna vai aplicar a lei penal ao caso concreto, se a Justiça Comum Estadual, se a Justiça Comum Federal, também ainda é um ponto de conflito a ser aí discutido. Então vejam, é mais do que eu tenho tipos penais, crimes suficientes. É mais do que analisar, inclusive, a redação desses crimes, como nós veremos aqui, que nem sempre é boa, para falar a verdade, na maioria das vezes não é. Como vocês verão e tirarão as conclusões por si mesmos. Mas essa questão processual, de investigação e de processo penal, também traz muitas especificidades aí importantes. Aqui na sequência, só para mostrar para vocês, a gente tem a lei de infiltração virtual, de agentes. Foi uma lei de 2017 que alterou o ECA, inseriu
a infiltração a partir do artigo 190A, e percebam, esse é um método, né, um meio de investigação que não se aplica apenas aos crimes de pornografia infanto-juvenil. Ele surgiu principalmente por conta dos crimes de pornografia infanto-juvenil, que começam ali no 240 e 241 letras, né? A, B, C, D, E. Mas ele também se aplica a outros crimes que atinjam vulneráveis no Código Penal, como, por exemplo, o estupro de vulnerável 217A. Né? Ele se aplica ao 154A, que é o crime de invasão de dispositivo informático. Então, é um meio de investigação que não se aplica apenas a situações de pornografia infanto-juvenil, embora ele tenha surgido por conta disso, mas que também se aplica a outros tipos penais. Nós não vamos aprofundar aqui, a ideia era só mostrar para vocês essa questão. Bom, produzir prova, como eu disse, né? As provas são voláteis, podem ser adulteradas, descontextualizadas, por isso que, como já mencionei aqui, os prints são tão discutidos, né? Como provas ali viáveis, né? Que tenham validade probatória para, principalmente no processo penal, porque isso pode ser discutido sob outra perspectiva em outras áreas, né? Civil, trabalhista. Mas no criminal, a gente trabalha com indúbio pro réu. Então, ou eu acusação, demonstro a existência de materialidade e autoria, ou, na dúvida, eu absolvo nos termos do 386 do Código de Processo Penal. Então, isso traz um peso maior para esse tipo de prova no processo penal. Não que ele não exista em outras esferas, né? Mas aqui no processo penal me parece que ele tem ali um peso mais relevante, né? Por isso que só o print não é suficiente. Aí aparece lá um cliente no seu escritório, enfim, né? Ou você conhece alguém que tenha sido vítima de um crime na internet. Qual é a primeira orientação? Bom, além de realizar o boletim de ocorrência, que é a orientação básica, né? O boletim de ocorrência ele pode ser lavrado numa delegacia especializada, se a vítima for mulher, numa delegacia especializada em crimes cibernéticos, crimes digitais, que não existem muitas. Na verdade, quase sempre o registro é feito numa delegacia comum mesmo. Ah, mas eu não sei, o indivíduo se utilizou de anonimato, eu posso fazer o registro do boletim de ocorrência da mesma forma. Aliás, se ele eventualmente se tornar uma investigação, né, e levar à instauração de um inquérito policial, o inquérito policial vai exatamente apurar os indícios de autoria. Tá? Então, essa é a recomendação básica. Mas e como é que eu faço para preservar essa prova? E aí que entram as recomendações tradicionais. Ou faz uma ata notarial, vai no cartório, ou utiliza uma plataforma particular que faz a mesma coisa que o cartório. A principal plataforma particular é a plataforma Verifact. Existem outras, mas a mais aceita no judiciário, né, que mais tem sido ali utilizada, é a Verifact, que é uma plataforma particular, foi uma empresa que desenvolveu para fazer algo similar ao que era feito no cartório presencialmente. Tá? Eu ia até o cartório, levava, por exemplo, o meu celular com as mensagens ofensivas no WhatsApp, uma ameaça, por exemplo. O funcionário do cartório olharia ali o que estava descrito, narraria fulano de tal, tais dias, tal horário, apresentou o celular, modelo tal, aplicativo, cujo teor das mensagens foram do Fé Pública. R$500, né? Que é mais ou menos o valor ali de uma ata notarial, aliás, né? R$500. Bom, o que eu estou fazendo quando eu lavro uma ata notarial? Eu estou preservando a prova. Eu estou garantindo, né, que eu tenha ali um documento que narre a existência dessa prova. Então, a prova existe. Isso não significa que eu não possa discutir eventualmente o conteúdo, não é uma prova absoluta, não é uma presunção absoluta de veracidade do conteúdo. Tá? A princípio,
ela é uma prova sobre a existência do conteúdo. Então, isso garante ali a existência, né, que eu consiga preservar a existência daquele conteúdo e que, a princípio, aquele conteúdo não foi adulterado, descontextualizado. Não é uma presunção absoluta, como eu já mencionei. A segunda opção era, faço isso online. Independentemente do cartório, utilizo aí essa plataforma, acesso, faço meu cadastro, compro lá os créditos, que estão em torno de uns R$ 100, assisto os vídeos lá que explicam como obter, como fazer ali, né, a prova, e faço essa mesma coisa via tecnológica, né? Então, eu capturo a tela do WhatsApp, em determinado momento, a plataforma faz um relatório dizendo que aquela imagem, que aquela conversa, que aquele vídeo foi capturado em tal dia e horário, e ele certifica isso de forma criptografada. Então, aquilo que a fé pública que é dada pelo funcionário do cartório, na plataforma particular, é certificado ali por meio da criptografia. A novidade não sei se vocês acompanharam, agora, a partir do dia 5 de janeiro, o cartório também oferece isso via plataforma. Então, não preciso mais me deslocar até o cartório para fazer a ata notarial. Eu posso fazer isso por meio do e-notariado. E-notariado é uma movimentação dos cartórios apoiada pelo CNJ para facilitar, né, para digitalizar determinados atos produzidos pelos cartórios. E aí, em janeiro desse ano, o e-notariado ganhou uma nova funcionalidade, que é o e-note provas. Então, algo parecido com o que é feito na plataforma particular, agora é feito de modo oficial por esse e-note provas. A tecnologia, a metodologia é a mesma, captura via criptografia, certificação digital, você tem que acessar lá o e-notariado, pedir a sua certificação digital, e aí para depois produzir atos dentro dessa plataforma oficial dos cartórios. Continua sendo possível utilizar a plataforma particular? Continua. Posso utilizar a plataforma particular ou posso utilizar a plataforma oficial dos cartórios para fazer aí a preservação da minha prova digital, tá? A diferença é o valor, né? E o fato de que a plataforma do cartório é oficial, tá? Mas é um modo ali de preservar pelo menos a existência dessa prova. Tudo bem até aqui, gente? Vocês estão acompanhando? Tem alguma dúvida? Tudo tranquilo? Se deixar, eu fico falando sem parar, hein? Obrigada, que assunto não falta. Então tá bom, qualquer coisa vocês gritem aí. Maravilha. Bom, mais uma vez, ocorreu uma situação de crime, né? O seu cliente procurou, geralmente, né, no caso de criança e adolescente, os pais, né, vão procurar, enfim, para obter uma orientação sobre o que fazer. Quando a gente fala de crimes na internet, a gente tem, na verdade, dois caminhos, né? Um caminho civil e um caminho criminal, na verdade, na maioria das situações. Então, eu posso trabalhar no aspecto civil com ações de indenização por danos morais, ações pautadas no Marco Civil da Internet para identificação do usuário, né, solicitação via judicial para o provedor de internet dos dados do usuário que se utilizou de anonimato, por exemplo, para praticar crime contra a honra na internet, com base no Marco Civil da Internet, fazer pedido de remoção de conteúdo, bloqueio de contas, suspensão de contas, enfim, né, tem várias possibilidades. Geralmente, quando a vítima é criança ou adolescente, isso acaba sendo solicitado pelo Ministério Público. As situações que envolvem criança e adolescente têm ali as suas peculiaridades, eles são pessoas vulneráveis, têm uma proteção legal especial. Mas se a vítima é outra, né, enfim, vítima adulto, há a possibilidade de utilizar essas ações também no âmbito civil, concomitantemente, ali, paralelamente às medidas criminais.
No âmbito criminal, eu tenho várias medidas também, né? Requerimento de instauração de inquérito, quando se trata de uma ação penal privada, representação do ofendido, quando é um crime de ação penal pública condicionada, por exemplo, um estelionato, oferecimento da própria queixa-crime para dar início a uma ação penal de iniciativa privada. Mais uma vez aqui, quando envolve criança e adolescente, o nosso papel será de acompanhar a investigação, se habilitar como assistente de acusação para acompanhamento da ação penal conduzida pelo Ministério Público, se tiver ali na esfera da infância e juventude, né? Enfim, trabalhar ali na defesa em relacionada a ato infracional, porque a gente vai ver que algumas situações aqui, crianças e adolescentes não são apenas vítimas, elas podem também ser autoras, né? Como, por exemplo, nas situações que envolvem bullying e cyberbullying, né? Então, tem ali, mais uma vez, essas peculiaridades, tá? Mas coloquei aqui porque são situações aí também importantes. Aqui são dispositivos do Marco Civil. O Marco Civil da Internet tem alguns dispositivos que eu acho que são mais importantes. Esses são alguns, porque são os dispositivos que fundamentam ali o pedido de identificação do usuário que se utilizou de anonimato, os requisitos para formular esse pedido e assim por diante. Então, coloquei aí mais para vocês olharem. Aqui na sequência também, mais a título informativo, vou destacar um ponto que eu acho que é mais importante, mas evidentemente a comunicação do crime ela é feita nas delegacias de polícia, comuns ou especializadas. Nós temos pouquíssimas delegacias especializadas no combate aí aos crimes digitais, né? No estado de São Paulo nós temos 4 subdivisões específicas, que vão tratar basicamente, né, de crimes financeiros, patrimoniais, especialmente desse tipo de delito. Então, a maior parte das outras situações ficam com as delegacias comuns mesmo, né? A polícia militar pode ser chamada em situações de emergência, evidentemente, como em qualquer situação. O Ministério Público Estadual tem ali a promotoria específica relacionada aos interesses difusos e coletivos, infância e juventude. Então, o Ministério Público tem um papel bem importante na preservação, ali, na proteção dos direitos de criança e adolescente. A plataforma do Ministério de Direitos Humanos também, né? A vara da infância e juventude, eu não coloquei aqui, mas também o papel do conselho tutelar, principalmente nas situações que envolvam violência doméstica e familiar contra criança e adolescente, violência escolar. Então, também ali o papel do conselho tutelar trazido pelo ECA é um papel importante. E eu coloquei aqui um ponto específico, que é a SaferNet. A SaferNet, ela é uma plataforma, né, uma ONG, na verdade, que tem parceria com o Ministério Público Federal e que recebe denúncias, né, comunicações de situações que configurem violação de direitos humanos na internet, dentre as quais a pornografia infanto-juvenil. Coloquei o site aí para vocês depois darem uma olhada. Acaba sendo também um mecanismo de comunicação dessas situações. Aqui uma decisão do STF para ilustrar para vocês essas discussões sobre competência. Isso não é algo tão simples, né? Nós temos muitas discussões sobre isso ainda. Aqui uma situação envolvendo pornografia infanto-juvenil, que é o artigo 241A do ECA, né? Um dos crimes de pornografia é esse. E aqui uma decisão do STF tentando estabelecer, né, balizar, estabelecer critérios para fixação da competência pela Justiça Comum Federal. Então ele vai dizer, olha, não é sempre que um crime praticado na internet vai desafiar a competência da Justiça Comum Federal. Para isso, eu preciso preencher 3 requisitos. Que o fato seja previsto como crime no Brasil e no estrangeiro, a chamada dupla tipicidade. Que o Brasil seja signatário de convenção ou tratado internacional por meio do qual ele assumiu o compromisso de reprimir criminalmente aquela espécie delitiva, né? No caso dos crimes que envolvam criança e adolescente, a gente tem respaldo, vou mostrar para vocês algumas coisas na sequência. Que a conduta tenha ao menos se iniciado no Brasil e o resultado tenha ocorrido ou devesse ocorrer no exterior, ou tenha se iniciado no exterior e o resultado
tenha ocorrido ou devesse ocorrer, né? A intenção era que ocorresse no Brasil. Então, tem que tocar, de algum modo, o território nacional. Então, esses são os critérios para estabelecer a competência da Justiça Comum Federal, né? Ainda é uma decisão, não é uma decisão tão nova, mas ainda é uma decisão, um tema de repercussão geral reconhecida, é o tema 393, né? Ainda é um ponto aí de análise, portanto, pelo STF. Tá? Aqui para mostrar também para vocês, dentro dessa parte processual, o uso da IA e identificação de conteúdos ilícitos. Então, aqui, por exemplo, a utilização do algoritmo para identificar situações que envolvam tráfico de pessoas, comportamentos na rede que possam ser comportamentos de aliciamento, por exemplo, para o tráfico de pessoas, análise de sites de conteúdo sexual que possam identificar aliciadores, enfim, né? Para exploração sexual de maneira geral, identificação de padrões e de linguagem que sejam utilizadas pelos criminosos, tanto relacionado à exploração sexual, que é gênero, na verdade, né? A pornografia é uma espécie de exploração sexual. Para identificar esses padrões. Então, o algoritmo consegue ali, né, os softwares que utilizam inteligência artificial conseguem, com uma precisão bastante interessante, detectar esse tipo de situação na rede. E aí isso vai auxiliar na investigação e obtenção de informações. Então, esse tipo de mecanismo, principalmente pensando em tráfico de pessoas, né, principalmente o tráfico internacional, né, se eu consigo identificar isso, essa movimentação, esses indícios de aliciamento, isso pode ser muito interessante para evitar a ocorrência do tráfico, até para identificar ali situações já concretizadas do tráfico de pessoas, né? Então, é um recurso, a inteligência artificial não é só utilizada para a prática de crimes, como também veremos aqui, né, os nudes falsos, mas também pode ser utilizada aí como um recurso na investigação. Então, também é um ponto interessante. Aqui é a Convenção de Budapeste, como eu havia mencionado para vocês, ela é de 23 de novembro de 2001, ela foi internalizada efetivamente no Brasil pelo decreto 11.491 de 2023, né? Qual a importância da Convenção de Budapeste? Ela reforça esse compromisso internacional do Brasil em combater o cybercrime, né? Ela traz diretrizes que são diretrizes interessantes, não só sobre o aspecto de direito penal, mas, sobretudo, relacionado à produção de prova e cooperação jurídica internacional. Então, quanto mais eu tenho esses documentos, mais esses documentos vão trazendo diretrizes de uniformização, inclusive, nessa produção de provas, nos meios de investigação e assim por diante. Isso facilita a cooperação jurídica internacional. Então, é um documento importante, reforça essa questão que o artigo 109 da Constituição traz. Então, são crimes ali que o Brasil se compromete a punir, né, a investigar, punir e etc. E aí nós temos a Convenção da ONU sobre Cybercrime, que foi aprovada na Assembleia Geral em dezembro de 2024. Dentre os aspectos que ela aborda ali, ela fala do compartilhamento não consentido de nudes e o abuso sexual por meio digital. A gente vai falar do estupro também aqui, estupro virtual, digital, enfim, né? É um documento interessante e ela tem uma parte aí bem importante falando também da proteção de vítimas de maneira geral, mas também de crianças e adolescentes, fala sobre a questão da reparação física, indenização, ali está com a redação que eu copiei do site mesmo, restituição e remoção relacionadas a conteúdo ilícito na rede, e assim por diante. Tem o link ali para vocês acessarem o documento completo, se vocês quiserem conhecer com maiores detalhes, tá? Então, é um documento novo, aí, mais recente, sobre essa questão dos crimes digitais. E, claro,
entrando já aqui na legislação mais específica brasileira e tudo mais, né, no direcionamento mais específico do nosso ordenamento jurídico, a gente tem os documentos internacionais que o Brasil assinou e ratificou, e, portanto, internalizou, específicos sobre a proteção de criança e adolescente. Então, além desses documentos internacionais sobre crimes digitais, a gente tem os documentos internacionais que falam especificamente da proteção de criança e adolescente, como a Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, de 1989. Aliás, documento importantíssimo, foi o documento que influenciou, que pautou, na verdade, a criação do ECA, né? Então, muito do que nós absorvemos no ECA, né, o princípio do melhor interesse, da proteção integral, dessa questão da criança e adolescente como sujeito de direito e assim por diante, vem dos documentos internacionais, né, principalmente dessa Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é complementada por inúmeros outros protocolos facultativos, como, por exemplo, relacionados à venda de crianças, né, adoção ilegal, prostituição infantil, pornografia infanto-juvenil, envolvimento de crianças em conflitos armados e assim por diante. A gente tem aí protocolos que complementam essa convenção também, né? Então foram surgindo outros documentos. No nosso ordenamento jurídico, o ECA é a legislação mais importante, mas ele vem ganhando muitos complementos, como vocês verão. Então, a gente tem o ECA, evidentemente, como uma legislação norteadora da proteção de crianças e adolescentes, né? Que é uma legislação da década de 90, que foi sendo, né, mais recentemente mais alterada, então ela não recebeu tantas alterações lá atrás, assim, as alterações são mais recentes, mais alterações mais recentes, né? Como nós vamos ver, né? Mas é uma legislação evidentemente importante, permeia a proteção da criança e adolescente no nosso ordenamento jurídico e é complementada por outras legislações, inclusive mais recentes, como nós vamos comentar aqui. Eu destaco aqui o artigo 4º, mas nós vamos destacar outros pontos do ECA aqui ao longo das nossas aulas. Na verdade, isso aqui é um curso para 6 meses, né? Que eu rapidamente darei em 2 aulas. Mas tem muitas coisas para aprofundar, mas, enfim, né, a gente vai ver os principais pontos. Eu destaquei aqui o artigo 4º, que vai falar dessa questão da proteção integral, né, dever da comunidade, da sociedade em geral e do poder público de assegurar os direitos relacionados às crianças e adolescentes, né. Nós vamos ver que isso aqui é muito importante, principalmente diante de situações que vão envolver o bullying e o cyberbullying, então uma responsabilidade da escola, né, como é que o gestor ali, né, o diretor da escola, os professores, né, em que medida eles têm responsabilidade, que tipo de responsabilidade, como é que a legislação vem ali exigindo até um compliance educacional relacionado à violência nesse contexto escolar. Né, cada vez mais a gente teve uma alteração legislativa de 2024, uma lei de 2024, que foi a lei que criou o crime de bullying e cyberbullying no Código Penal, acrescentou alguns crimes que atingem crianças e adolescentes como crimes hediondos na lei de crimes hediondos e assim por diante. Essa legislação ela não é só criminal, ela também vai trazer ali diretrizes importantes que vão tratar da postura, né, das instituições de ensino, da escola, enfim, nesse contexto de violência escolar. A responsabilidade dos pais, por exemplo, quando a gente tem uma superexposição, né, das informações, das fotos, dos dados pessoais de crianças e adolescentes na rede, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Como é que eu responsabilizo, né? Eu posso responsabilizar os pais, eles têm um dever ali, né, de proteger crianças e adolescentes, né, os filhos, tá ali se excedendo, né, na divulgação dessas informações. Então isso a gente pode, né, pensar numa responsabilidade civil e até numa criminal, né, 232 do ECA, né, que vai falar ali de submeter
criança e adolescente é uma situação constrangedora, vexatória, enfim, a depender do conteúdo que é veiculado. Então, vincular, né, tratar dessa questão da proteção integral sob essas perspectivas, por isso que eu destaquei ali o artigo 4º. Né? E o dever nosso social, enfim, né, independentemente enquanto comunidade, né, como o FELCA, né, mais uma vez, faz ali com aquela divulgação do material que ele desenvolveu ali sobre o vídeo, né, que viralizou sobre a adultização e que gerou aí toda uma repercussão, né, inclusive uma repercussão legislativa que se transformou numa legislação que nós veremos aqui de 2025. Então, só, né, contextualizando aqui esse artigo 4º e relacionando ele com as questões que nós vamos discutir. Eu coloquei aqui porque é uma legislação importante, embora ela aborde mais a questão da violência doméstica e familiar contra criança e adolescente, né? Praticamente, ela é muito parecida com a Lei Maria da Penha em vários aspectos, mas a Lei Henri Borel também reforça o ECA, falando ali do sistema de garantia de direitos das crianças e adolescentes, crianças e adolescentes que sejam vítimas de violência, todo tipo de violência, vai trazer definição do que é violência contra a criança e adolescente. Então, achei que era interessante mencionar, embora seja mais específico ao contexto de violência doméstica e familiar. É uma legislação que também menciona uma outra lei importante, que é a lei do depoimento especial, né? Que é a Lei 13.431 de 2017. Eu coloquei aqui um documentário que eu acho super interessante, um documentário nacional. Ele se chama Ouve, com H e sem H, então ouve no sentido de existir e no sentido de ouvir. É uma análise crítica sobre essa lei do depoimento especial, né, para vocês assistirem depois, como isso é conduzido na prática e o quanto essa legislação traz avanços e alguns retrocessos, enfim, né? É um documentário interessante, mas eu destaquei aqui alguns trechos dessa lei porque nos interessam, né? Então, ele vai dizer: estabelece lá o sistema de garantias das crianças e adolescentes que sejam vítimas ou testemunhas de violência, né? Qualquer tipo de violência, mas a gente acaba, quando fala do depoimento especial, sempre atrela, né? O próprio documentário vai acabar vinculando a questão da violência sexual, especialmente, e essa violência sexual também pode acontecer no meio digital, como nós veremos. O artigo 4º é interessante porque ele fala: para efeitos dessa lei, sem prejuízo das tipificações das condutas criminosas, são formas de violência. Qualquer conduta de discriminação, depreciação e desrespeito em relação à criança e adolescente que configure, né, ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, agressão verbal, xingamento, ridicularização, indiferença, exploração ou intimidação sistemática, bullying, que possa comprometer seu desenvolvimento psíquico e emocional. Então, estou destacando porque ele fala do bullying aqui. E a questão ali, né, da violência sexual entendida como qualquer conduta que constrange a criança ou adolescente a praticar ou presenciar a condição carnal ou qualquer outro ato libidinoso, inclusive a exposição do corpo em foto, as situações que envolvem pornografia infanto-juvenil ou por vídeo por meio eletrônico, e pornografia infanto-juvenil e, eventualmente, também as situações de estupro de vulnerável, como nós vamos discutir aqui, né, estupro de vulnerável virtual, tá? Então, eu menciono essa legislação porque ela não só é mencionada pela Lei Henri Borel, porque ela é importante para a criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência, mas também porque ela menciona ali alguns pontos interessantes que às vezes as pessoas não olham muito dentro dessa legislação, uma legislação de 2017, mas é uma legislação ali bem interessante para analisarmos. Bom, eu falei que é um tripé a ser analisado quando a gente fala de crimes digitais, então falamos do direito penal, necessidade de novos crimes, de novas penas, o aspecto processual, que tem todas essas características, meios de investigação, cooperação jurídica internacional, produção de prova e assim por diante, e o aspecto criminológico,
né, as características dos agentes criminosos, das vítimas, do comportamento criminoso. Aqui entra um pouco a análise do anonimato, dos perfis falsos, né, o quanto as pessoas se sentem seguras, né? A gente vê isso principalmente quando fala de discurso de ódio, compartilhamento de fake news, as pessoas se sentem seguras por trás ali do anonimato, né? E se sentem incentivadas, inclusive, a compartilhar essas informações. Talvez não faria isso se tivesse que dar a cara a tapa, né, fora da rede, mas se sentem incentivadas dentro desse contexto. As vítimas mais vulneráveis, então, o aspecto da vitimologia aqui, né, nesse contexto tecnológico, dentre as quais as crianças, dentre as vítimas mais vulneráveis, crianças e adolescentes também. Mas aqui eu acho que tem um ponto também que é interessante, né, que é a subcultura, né, que são os códigos e a linguagem própria. Não sei se vocês assistiram, que aliás é o ponto que eu corrigi aqui na digitação, saiu minissérie com um S só, eu já corrigi aqui no material, depois eu mostro para vocês. Não sei se vocês assistiram aquela minissérie da Netflix, Adolescência, né? Aquela série é muito interessante, sob várias perspectivas, mas um dos pontos que a série aborda, né, sem dar muito spoiler para quem não assistiu, é a questão da linguagem, né, que muitas vezes a escola, os professores, os pais, mesmo que tentem controlar de alguma forma, mesmo que visualizem as postagens, acompanhem as redes sociais, não conseguem decifrar uma linguagem que é uma linguagem própria, né, daquele grupo, dos adolescentes, naquele contexto, né, uma expressão que muitas vezes a escola, os professores, os pais não conhecem o significado, né? Então, isso é um ponto interessante para nós analisarmos sob essa perspectiva aqui. Então, falar de crimes digitais, independentemente ali das vítimas que nós vamos analisar, né? Mas essa questão da vítima, ela entra aqui na vitimologia, é importante. Mas eu tenho que olhar para essas três perspectivas, né? Aliás, para qualquer crime, para qualquer situação de direito penal, na verdade, eu tenho que olhar para esse tripé: o direito material, o direito processual e a criminologia. O que só contextualizar aqui um pouco, eu sei que para quem assistiu de violência de gênero, eu também falei um pouco sobre isso lá, mas eu achei que era importante retomar para quem não acompanhou lá, aqui também conseguir entender um pouco desse contexto e das dificuldades, né, que esse tipo de criminalidade acaba trazendo. Bom, crianças e adolescentes são mais vulneráveis, porque são pessoas em desenvolvimento, a gente já falou aqui, sem capacidade plena de avaliar situações de risco, mais facilmente influenciáveis e tudo mais, mas também porque passam longos períodos conectados, não necessariamente sob o controle dos pais ou de uma pessoa responsável. Ainda que tenha esse controle, como eu mencionei, essa minissérie acaba indicando, né? Ainda que os pais tentem estabelecer algum tipo de controle, pode ser que eles burlem de algum modo esse controle, pela linguagem ou de qualquer outro modo, né? Então, isso tudo faz com que crianças e adolescentes se coloquem numa situação de muito risco na internet, né? Como já se sabe. Tanto que tivemos aí vários projetos de lei, né? Um dos projetos de lei que está parado, que é o projeto de lei das fake news, que é um projeto de lei sobre transparência na internet, é de 2020. Ele foi criado inicialmente por conta das fake news eleitorais de 2018, mas depois ele foi ganhando corpo com outras questões. Ele voltou a ser discutido, não sei se vocês se lembram, por conta dos ataques nas escolas, né, do conteúdo de violência, discurso de ódio, e outros conteúdos inadequados que influenciavam ali, né, os ataques nas escolas. Então ele voltou a ser discutido, depois ele morreu,
né? Ele está lá parado, algumas coisas dele vieram à tona na decisão do STF sobre a regulamentação das plataformas, que eu vou comentar com vocês, aí está aí no material também, e um pouco na Lei Felca, porque a Lei Felca vai falar da responsabilidade das plataformas, fala um pouco sobre o papel dos pais na supervisão também dos filhos, trata de jogos eletrônicos, enfim. A Lei Felca acabou absorvendo algumas coisinhas. Mas o projeto de lei das fake news, enfim, não seguiu adiante. Aliás, foi bem interessante na época, houve uma discussão enorme, né? Google colocou ali logo na barra de pesquisa, né? Uma manifestação contra o projeto e tudo mais, enfim, isso acabou se perdendo. Bom, a gente está falando de vítimas mais vulneráveis, e aí a gente tem a figura do child grooming, né? Que é um aliciamento de crianças e adolescentes, especialmente para exploração sexual, dentre as quais, como eu disse, a pornografia infanto-juvenil. Mas qual é a diferença? É que aqui eu tento estabelecer, principalmente com o uso das redes e tal, uma relação de confiança, de tal modo que a criança ou adolescente não consegue entender que está numa situação de abuso, que está numa situação de risco ali, de violência sexual, de exploração sexual e assim por diante. A criança tende a normalizar as relações que não são adequadas entre adultos e crianças e adolescentes. Então, uma manipulação psicológica ali para conseguir atingir o seu objetivo. Existe ali uma convenção, né, do Conselho da Europa que trata especificamente dessa questão, né, que eu coloquei aqui para vocês. Então, é um aspecto interessante. E é claro, né, como eu havia mencionado para vocês, a superexposição, né, tem inclusive de influenciadores, né, enfim, alguns influenciadores famosos, influenciadoras famosas, que divulgam, né? Desde criança é um feto até toda a rotina, né? Da criança ou do adolescente, o risco que isso pode trazer, né? Tanto para a prática de crimes no ambiente digital, mas também fora dele, né? Então, o risco de sequestro, risco de crimes sexuais, enfim, né? Então, as situações que acontecem na rede reverberam fora também desse ambiente, né? Então, isso é um ponto aí para nós analisarmos. Para além da questão da proteção de dados, né? Aqui a gente não vai falar da LGPD, mas a LGPD também reforça essa questão da proteção de dados, ela tem ali dispositivos específicos que falam sobre a proteção de dados de criança e adolescente, enfim. Então, o quanto crianças e adolescentes são presentes, né, nas redes sociais, TikTok, né, Roblox, e né, não sei se vocês viram as manifestações, né, digitais lá dos avatares dentro da plataforma, por conta de algo que nós vamos discutir aqui também, que é a limitação de idade para chat e para ter acesso, controles e etc., que isso é uma modificação de classificação relativamente recente também. Relativamente não, bem recente também. Então, para além dessa presença digital de crianças e adolescentes, assim, os pais que muitas vezes também acabam gerando essa superexposição, né? E aí as discussões em torno disso, tanto de responsabilidade civil, eventualmente até de responsabilidade criminal, como eu mencionei. Então, tudo isso está dentro da análise ali, né, das características do comportamento, da vítima, dos agentes e assim por diante. Bom, tudo bem até aqui? Essas eram considerações introdutórias, então é só uma primeira parte aí da nossa aula. Agora nós vamos começar a analisar os crimes. Vamos ver aqui os principais crimes que envolvem crianças e adolescentes como vítimas. Lembrando que esses crimes não estão apenas no ECA, né? O ECA tem alguns crimes importantes para nós olharmos, em especial
a pornografia infanto-juvenil, porque são vários dispositivos com muitas condutas, muitos verbos e tudo mais. Mas nós temos muitos crimes também do Código Penal, algumas situações mais recentes que foram inseridas, inclusive no Código Penal e assim por diante. Então, a partir de agora, vamos falar um pouco sobre os crimes que tem ali, né, como vítima ou eventualmente como agente, como eu já mencionei aqui, crianças e adolescentes. Vocês querem fazer algum intervalo ou seguimos direto? Acho que vai até as 21, né? Querem fazer um intervalinho de 5, 10 minutinhos ou podemos ir direto? Eu preferiria terminar 10 minutinhos antes e seguir direto. Então tá bom. Direto, professora. Beleza então, gente. Então vou seguir direto aqui. E aí, se for o caso, termina uns minutinhos antes. Quem quiser fazer alguma pergunta ali, beleza. Tá bom? Bom, vamos falar dos crimes então. Né? Eu começo pelos crimes contra a honra. Não há nada ali específico nos crimes contra a honra contra criança e adolescente, mas já aproveito para fazer uma observação aqui. Independentemente de não ter nada específico, o Código Penal traz algumas agravantes no artigo 61, né? As agravantes são aquelas circunstâncias analisadas na segunda fase da dosimetria da pena. Dentre as agravantes, nós temos praticar crime contra criança. Criança, no conceito do ECA, é pessoa, né, de até 12 anos incompletos, 12 anos completos até 18, nós temos os adolescentes. É uma definição do ECA. Então, crime contra criança. E aí tem um ponto que eu achei interessante aqui, que foi inserido em 2025, que é o fato de ser uma agravante praticar um crime na dependência de instituições de ensino. Então, guardem essa informação, porque apesar de não ter ali nada específico, eventualmente no tipo penal, há a possibilidade de, na dosimetria da pena, observar aí esse aspecto de praticar crime contra criança e de ter praticado crime nas dependências de instituição de ensino, e essa última sendo inserida, e foi inserida recentemente em 2025. Bom, começando pelos crimes contra a honra. Né? Crimes contra a honra podem ter vítimas e agentes, né? Independentemente da idade. A questão é que, se o agente tem menos de 18 anos, ele vai submeter a um regime especial, ali é uma legislação especial, que é o ECA. Então, ele não pratica crime, ele pratica ato infracional análogo, ele não recebe pena, ele recebe medida socioeducativa, né? Isso vai valer para o bullying, para o cyberbullying e assim por diante. Né? É importante dizer que o que vai diferenciar essas condutas específicas que nós estamos vendo aqui, por exemplo, um crime contra a honra, uma ameaça, e outras situações, uma perseguição, né? E que a perseguição também exige reiteração de atos. Mas o que vai diferenciar o bullying ou cyberbullying, por exemplo, de um crime contra a honra, é que o crime contra a honra é uma situação pontual, específica, enquanto que o bullying ou cyberbullying, como nós veremos, são situações de intimidação sistemática, o que exige ali a reiteração de atos. Isso que torna tão difícil, né, você querer tipificar o crime de bullying ou cyberbullying, como nós veremos quando analisarmos o tipo penal especificamente, porque não há uma definição nem conceitual, né, de bullying e cyberbullying. Tecnicamente, bullying é qualquer ato de violência, né, que seja reiterado, portanto, sistemático. E esse ato de violência pode ser de qualquer natureza, violência física, violência moral, violência psicológica, violência sexual. E aí, como que eu diferencio, né, o enquadramento no crime de bullying e cyberbullying de outros enquadramentos típicos? Então, é muito difícil, né, tentar tipificar uma expressão que é tão abrangente, que tem significado tão abrangente, um alcance tão grande, e que sequer tem uma tradução para o português, né? Porque bullying e cyberbullying não tem tradução para o português, né, especificamente. São expressões em inglês que
não tem ali uma tradução específica e que são ali acabam, né, recebendo esse conceito amplo de situações de violência, atos de violência reiterados. Bom, pontualmente, então, vamos analisar aqui a questão dos crimes contra a honra. Crimes contra a honra, como vocês sabem, a gente tem 3 no Código Penal: calúnia, difamação e injúria. A calúnia e a difamação protegem a chamada honra objetiva, então é a reputação social de alguém, né, a imagem social de alguém, como meio, né, observa aquela pessoa. A calúnia é a imputação de fato definido como crime, falsamente. A difamação é a imputação de um fato, não importa se é verdadeiro ou não, mas que atinge ali a reputação de alguém. Vamos dizer que a pessoa exerce prostituição. Exercer prostituição não é crime, né? Mas é algo que pode atingir a reputação de alguém. Então, calúnia, difamação e a injúria é a única dos 3 crimes contra a honra que protegem a chamada honra subjetiva, que é a autoimagem. Então, é como eu me vejo, é como eu analiso os meus predicados, as minhas características físicas, intelectuais, morais e assim por diante. Então, são aí os 3 crimes contra a honra. Como eu disse, os crimes contra a honra, eles existem desde sempre no Código Penal. Desde sempre existem os crimes contra a honra. Mas, em 2019, o pacote anticrime inseriu uma causa de aumento, né, nos crimes contra a honra, que foi vetado na época, mas que depois foi derrubado o veto pelo Congresso Nacional e restabelecido, que é um aumento de pena que triplica, né, a pena dos crimes cometidos ou divulgados em redes sociais ou na rede mundial de computadores. Com a justificativa, aquelas características que eu mencionei para vocês lá anteriormente. Alcance, replicabilidade, o quanto isso intensifica as consequências dos crimes para a vítima. E aí, estava iniciando, né, fazendo essa diferenciação entre os crimes contra a honra objetiva, calúnia, difamação, e crimes contra a honra subjetiva, que é a injúria, porque isso tem um reflexo na consumação do crime e depois na determinação da competência, como nós veremos. Por isso que eu mencionei essa diferenciação. Mas nós vamos ver as decisões na sequência. Bom, aí nós temos a injúria por preconceito, que está no parágrafo 3º do 140, quando a injúria ela é praticada, né, utilizando elementos de religião, condição de pessoa idosa ou deficiência. Tá? Então, nós ficamos no Código Penal com a injúria por preconceito nessas 3 situações: religião, condição de pessoa idosa ou com deficiência. Está no Código Penal uma pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Cabe fiança, ação penal pública condicionada à representação, enfim, se manteve desse modo. Porém, a injúria racial, né, foi removida e inserida ali na lei de racismo, que é a lei especial, lei 7716 de 89. Então, agora nós temos lá, desde 2023, né, essa alteração de 2023, a injúria consistente, né, na raça, que utiliza elementos de raça, cor, etnia e procedência nacional. Com uma pena maior, como vocês podem ver, né, do que a do Código Penal, uma reclusão de 2 a 5 anos, né. Dentro da lei de racismo, portanto, com as restrições que a Constituição estabelece, né, inafiançável, etc. E com uma interpretação que é bem interessante, que foi consolidada em 2019 no STF, por meio dessas ações, a ADO 26 e o mandado de injunção 4733. Essas ações consideraram que o legislador foi omisso, ele não criou ali nenhuma regulamentação específica relacionada à homofobia e transfobia, até agora não criou, e nem sei se criará, né, enfim. Mas
traz ali 2 pontos importantes. Primeiro, dizendo o seguinte: olha, situações de racismo motivada por homofobia e transfobia são da lei de racismo. Então, os crimes da lei de racismo se aplicam a situações homofóbicas ou transfóbicas. Então, se eu impeço, né, que alguém entre na sala de aula em virtude de ser uma pessoa LGBTQIA+, né, que agora tem uma classificação maior, mas enfim, né, eu estou praticando o racismo da lei de racismo. E mesmo agora com a injúria, né, se eu pratico uma ofensa à honra subjetiva de alguém motivada pela transfobia ou homofobia, é racismo, né, do artigo 2º-A, inserido em 2023. Por quê? Porque essa ADO e esse mandado de injunção, nessas ações, o STF disse que raça, né, é um conceito que pode ser ali considerado também para a população LGBTQIA+, um conceito de raça social. Então, a população LGBTQIA+, estaria inserida no conceito de raça da lei de racismo. Essas ações também consideraram possível o enquadramento no crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, quando a motivação do homicídio for a transfobia ou a homofobia também. Então, são 2 ações importantes e elas seguem reverberando. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, né, esses embargos de declaração no mandado de injunção 4733, né, dizendo que a injúria racial também é uma forma de racismo e ela também pode ser ali considerada sob a perspectiva da discriminação por orientação sexual, identidade de gênero. Ainda mais, né, a gente não vai aprofundar aqui. Gente, eu estou em casa, o cachorro late, tá? Ela está quietinha ali, firmemente, mas agora... Bom, e ainda mais agora, né? A gente não está falando aqui das questões de gênero, né? Mas o CNJ, né, vem enfatizando a questão da perspectiva de gênero, né? Os protocolos, o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero também vem reforçando essa questão da perspectiva antirracista. Então, são ali determinações, né, diretrizes que o CNJ traz e que reforçam a aplicabilidade da lei de racismo nessas situações. Tá? Então, só para ilustrar, eu coloquei aqui na sequência também uma situação... Cadê? Aqui, né? Aqui é sobre publicação. Cadê? Não tinha colocado aqui? Não coloquei? Acho que eu tirei, pessoal, mas tinha uma decisão do TJ São Paulo. Será que está aqui? Não, não está. Uma decisão do TJ São Paulo também aplicando essa perspectiva do STF de enquadrar no crime de racismo situações de homofobia. Tá? Então, é aí uma interpretação interessante. Aqui. Eu coloquei aqui, com base no entendimento da nova Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em recurso antidistrito, recebeu uma denúncia contra um homem acusado de injuriar um casal de mulheres com expressões homofóbicas. Então, está aqui, é um recurso antidistrito que foi analisado ali pelo TJ São Paulo, reforçando essa interpretação do STF, tá? Então, tá aí. Bom, professora, por favor, volta um pouquinho no Rezi que eu estava copiando o número. Ai, desculpa, mas o material vai para vocês também, viu? Depois vocês vão ficar com esse material para vocês. Eu atualizei o máximo possível. Vou ainda revisar para a próxima aula, né, de quinta-feira. De repente até acrescento mais alguma coisa, mas o material fica para vocês. Pode ficar tranquilo. Prontinho, gente? Ok. Beleza. Muito bem. Bom, estamos falando de crimes contra a honra, né? Mas isso vale para outras situações também, né? Se eu compartilho aquela ofensa, evidentemente,
também posso responder por crime contra a honra. Se eu curto só a mensagem, coloco lá, né? Alguém postou uma mensagem ofensiva em relação a uma outra pessoa, um terceiro. Eu vou lá e curto, né? Dou um coraçãozinho, né? Eu vou responder criminalmente pela curtida? A princípio, não. Né? Curtir não gera uma responsabilidade criminal, embora impulsione a publicação, né? Dá ali um up no feed, né? A publicação, quanto mais curtidas recebe, mais ela se destaca ali no feed. Por isso que uma das principais discussões que também vão permear essa discussão da responsabilidade das plataformas, etc., era o quanto as plataformas demoravam ou demoram para remover conteúdo ilícito. Isso é um ponto que permeia a discussão do artigo 19 do Marco Civil, que é o ponto da responsabilidade das plataformas, né? Porque teve uma pesquisa em 2020 que foi feita pela Intercept com... não me lembro, a Intercept fez em parceria com alguma outra entidade e que demonstrava, né, uma pesquisa sobre o aumento da criminalidade na pandemia, né, dos crimes digitais na pandemia, era uma pesquisa de 2020, evidentemente nós tivemos um incremento da criminalidade digital nesse período, porque todo mundo utilizou muito o ambiente digital, né, trabalhava pela internet, estudava, fazia tudo por aqui, banco e tudo mais, então nós tivemos aí um aumento dos crimes nesse contexto. E aí a Intercept, além de apontar esses dados, ela também dizia que ela mostrava o quanto as principais plataformas, Facebook, Meta, né? Mas que hoje é Meta, mas Facebook, Instagram, Twitter, que agora é X, enfim, quanto eles demoravam para remover os conteúdos ilícitos, né? E dentre os quais crimes contra a honra, mas outras situações ali, né? Fake news e tal. E por que eles demoravam para remover esse conteúdo? Porque quanto mais o conteúdo fica, quanto mais curtidas e compartilhamento ele tem, mais ele gera métrica para a plataforma, gera lucro. Então, elas deixavam ali, mesmo sendo conteúdo ilícito, elas demoravam a remover, porque elas, pelo artigo 19 do Marco Civil da Internet, só são obrigados a remover o conteúdo. Eram, né? Antes do STF se manifestar mais recentemente, mas pelo artigo 19 do Marco Civil da Internet, elas só eram responsabilizadas pelo conteúdo postado por terceiros quando notificadas judicialmente, não removiam esse conteúdo. Então, enquanto elas não fossem notificadas judicialmente, o conteúdo ia rolando ali, né? Que é o ponto de discussão, um dos pontos de discussão do artigo 19 do Marco Civil, que foi ali, né, objeto do recurso extraordinário, que está falando dessa responsabilidade das plataformas. O STF mudou um pouco a interpretação, mudou não, bastante, né? Considerou parcialmente inconstitucional esse artigo 19 para trazer ali uma flexibilização e impor uma responsabilidade um pouco maior em algumas situações para as plataformas. Enfim, mas se eu curto uma mensagem ofensiva, curtir não é induzir, instigar ou auxiliar, né? Porque é uma situação, induzir, instigar ou auxiliar, que são formas de participação, são anteriores à prática da execução. Tanto que, se eu não chego a praticar nem os atos executórios, eu não vou punir, iniciar os atos executórios, eu não vou punir induzimento, instigação e participação como regra, né? A não ser que seja ali uma associação criminosa e tal. Então, não dá para punir a título de concurso de pessoas. Não é coautoria, porque não estou ali cooperando, né, realizando a descrição típica, cooperando com a descrição típica, com a realização da descrição típica. Então, a princípio, e tem algumas decisões, eu não coloquei aqui, mas tem uma decisão ou outra que já fala que essa questão de curtir apenas, embora, né, tenha ali essa questão da repercussão, né, não gera responsabilidade criminal, tá? Agora, os comentários nesses conteúdos ofensivos, como a Raíssa está colocando aqui no chat, aí sim, isso pode gerar responsabilidade, com certeza, né? Fulano xinga o ciclano lá
na postagem, eu vou lá e reforço ou faço uma outra manifestação ofensiva, com certeza vou responder por essa mensagem ofensiva. É interessante, né? Crime contra a honra, como regras, eles são crimes de ação penal privada, né? Tem algumas exceções lá no 145 do próprio Código Penal, mas como regra é um crime de ação penal privada. Uma outra discussão interessante bom, eu disse aqui que quando eu compartilho alguma coisa, posto alguma coisa na rede, eu perco o controle, né? Então, tem 2 pontos aqui. Primeiro, eu tenho que oferecer a queixa-crime contra todas as pessoas que compartilharam, né? Ou que repostaram, né? Ou que comentaram. Eu vou oferecer a queixa-crime individualmente, né? Então, contra todas as pessoas, vou ali, né? Cada um que postou, cada um que compartilhou, que eu consegui identificar, eu vou oferecer a queixa-crime. Não se obriga a vítima de uma situação de crime contra a honra, né, que ela ofereça queixa-crime contra todas as pessoas que compartilharam de uma vez, por conta do princípio da renúncia, né? Não sei se vocês se lembram do processo penal, mas é assim: se eu escolho, né, eu conheço o ofensor A e o ofensor B, né, o autor A e o autor B. Se eu escolho, eu vou oferecer a queixa-crime contra A, não vou oferecer contra B, opera-se a renúncia em relação a B e a renúncia se estende ao A. Ou seja, ninguém vai ser processado, né? Se eu aplico essa mesma lógica numa postagem na internet, eu vou reduzir a possibilidade da vítima conseguir responsabilizar as pessoas que postaram. Então, eu posso oferecer a queixa-crime de forma individualizada em relação às pessoas que eu identifiquei. Isso não vai implicar em renúncia, né? Porque senão isso inviabilizaria a responsabilidade penal nesses casos, né? Esse é um aspecto. Um outro aspecto, não sei se vocês se lembram dessa discussão, daquele deputado Daniel Silveira, né? Ele postou várias ofensas contra os ministros do STF e tal. E aí, na época, o Alexandre de Moraes, quando analisou a situação dele, considerou que ele poderia ser preso em flagrante pelas postagens que ele tinha feito nas redes sociais, porque era uma situação permanente. Então, ele entendeu que os crimes que ele estava praticando, o crime contra a honra, na época, situações relacionadas a atos de terrorismo, né, que foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional, depois a Lei de Segurança Nacional foi revogada por uma lei em 2021, que criou os crimes contra o Estado Democrático de Direito, que são esses crimes que nós estamos vendo aí nas ações de 8 de janeiro e tal, que o pessoal lá destruiu o STF, né, enfim, Congresso, etc. Então, ele considerou, né, que o fato de ter postado na rede tornava o crime contra a honra, por exemplo, um crime permanente. O crime permanente é aquele cuja consumação se prolonga no tempo. E aí, se a consumação se prolonga no tempo, enquanto houver compartilhamento daquela postagem, o crime continua se configurando, portanto, desafia a prisão em flagrante, né? Só que tem um problema aí, né, técnico, que é o seguinte: eu posso considerar um crime instantâneo, ele aconteceu, se consumou, com efeitos permanentes, que se prolongam no tempo. Mas eu não posso considerar como um crime permanente, porque a permanência traz a ideia de que o prolongamento da consumação se dá por força do agente. Por exemplo, extorsão mediante sequestro, né? Eu privo a liberdade do indivíduo enquanto ele não recebeu o resgate. Solicito o resgate, enquanto não recebeu o resgate, estou ali privando a liberdade do indivíduo, né? Enquanto esse indivíduo estiver privado da sua liberdade, o crime continua se consumando, mas sou eu que estou executando essa privação da liberdade. Então, o controle sobre a privação da liberdade está na minha mão, agente criminoso. Quando eu posto alguma coisa na rede, eu perco o controle. Eu não tenho como controlar mais essa informação. Vai ser compartilhado, recompartilhado, eu perco o controle sobre essa informação. Então, aí é uma discussão, né, se de fato essa situação era uma situação de crime permanente, efetivamente. Então, os crimes contra a honra, né, enfim, essa questão
da consumação, da prisão em flagrante e outras questões são bem interessantes, né? É que no caso da prisão em flagrante dele também envolvia outros crimes mais graves, não era só crime contra a honra. Mas tinha umas discussões aí interessantes. Bom, então, em suma, compartilhei, fiz comentários, respondo, né? Posso responder pelo crime ali, pelas ofensas que eu coloquei. Não compartilhei, quer dizer, só curti, né? Coloquei ele só, entre aspas, né? Curti, coloquei um coraçãozinho, lá um joinha. A princípio é uma situação atípica, né? É uma situação atípica, tá? Ainda sobre os crimes contra a honra, só para a gente fechar, e a partir da próxima aula eu falo dos demais crimes, que são muitos. Meu Deus do céu. Mas, ainda sobre os crimes contra a honra, a questão da competência, né? Então, se é um crime contra a honra objetiva, né, difamação e calúnia, o local da publicação é que vai definir ali a consumação e a competência, tá? Por quê? No momento em que eu publiquei aquilo na rede social, o crime se consumou porque terceiros já têm acesso àquela informação. É diferente, por exemplo, de uma injúria. Eu mando uma ofensa pelo direct do Instagram, né? Como nessa decisão que eu coloquei aqui. Aí o local, né, a consumação se dá quando a vítima toma conhecimento da ofensa, porque lembrem-se, a injúria protege a honra subjetiva, que é a minha autoimagem, então no momento que eu me sinto ofendida, e é isso que vai determinar, então, o local da vítima, né, que recebeu a mensagem, é que vai determinar a competência. Então, é uma síntese do que está aí nessa decisão, aí depois vocês podem olhar com calma. Essa situação aqui também é um conflito de competência interessante de 2022, que estabelece a competência da Justiça Federal para julgar crimes de homofobia que sejam realizados através de perfis do Facebook, YouTube. Então, também é um conflito de competência aí bem interessante. E aí eu vou só fazer uma pequena introdução, aí abro para eventuais dúvidas e a gente encerra. São 15 para as 9, 20 e 43. Que é a questão da violência. Agora a gente sai ali dos crimes contra a honra e vamos entrar, lembrando, né, que os crimes contra a honra, a gente tem toda aquela questão também dos prints, enfim, né, que a gente mencionou de prova anteriormente, né. Isso vale para, enfim, né, qualquer situação de crime que ocorra na internet, né, preservação da prova. Bom, a gente vai entrar na sequência numa parte que é uma parte que vem sendo bastante discutida, né, tem bastante evidência, que é a violência sexual e a violência psicológica, né. E aí vamos analisar os crimes do Código Penal e algumas situações que se relacionam com o ECA por conta de vítima criança e adolescente, tá? Mas acho que a discussão mais evidente aí dos últimos tempos é o uso da inteligência artificial. Inclusive ontem, acho que foi ontem, que eu vi uma reportagem que falava que o ChatGPT, né, e outras inteligências artificiais tinham modificado as restrições para solicitação de remoção de roupa, por exemplo, quando eu crio uma imagem pelo ChatGPT. Então, a gente está vendo aí, né, várias imagens que são criadas pela inteligência artificial, né, você cria ali um prompt maravilhoso, ele cria uma foto profissional ali, né, profissional não, né, parecida e próximo do que seria ali uma fotografia, né, de estúdio, etc. E aí, sempre que você faz um pedido de um prompt, né, um comando ali na inteligência artificial, né, no ChatGPT, Gemini, enfim, né, e outras, dependendo do que você solicita, ele vai te dar uma resposta. Olha, isso eu não posso gerar porque é contrário à política, enfim, né, aos termos de uso dessa plataforma. Geralmente, quando você pede, né, quando você pedir ali, solicitar, remova a roupa dessa fotografia, da pessoa que está nessa fotografia, mantendo suas características, enfim, físicas, de forma hiperrealista, por exemplo.
Se você pedia isso, né, anteriormente para o ChatGPT e para esses recursos, ele ia dizer assim, eu não posso fazer isso, isso é contrário à política. Agora, tem modos muito mais fáceis de você burlar, né, de você descrever o que você quer e ele cumprir com isso. Então, ficou mais fácil, eles flexibilizaram e ficou mais fácil você pegar a foto de alguém e pedir para ele remover a roupa, te colocar numa situação de roupa íntima ou de nudez mais difícil, mas de roupa íntima ficou mais fácil. E aí a gente tem a criação dos nudes, né, por inteligência artificial. Isso a gente está falando de ChatGPT, enfim, que todo mundo usa, né, gratuito ou não, todo mundo usa. Mas existem outras plataformas que, com muita facilidade, permitem a remoção da roupa, a fotomontagem, a videomontagem, utilizando inteligência artificial, de uma forma cada vez mais difícil de identificar que aquela situação não é verdadeira, né? E aí a gente entra nessas discussões de onde enquadrar uma situação de nude falso, né? Para além das outras questões, né? Eu acompanhei uma situação de uma mulher que teve a foto do WhatsApp. O WhatsApp também criou alguns critérios de restrição, né? Então, por exemplo, se eu utilizo alguns critérios de privacidade, só visualiza a minha foto quem for o meu contato, se eu adicionar como contato. Mas nem todo mundo utiliza esses filtros de privacidade e às vezes adiciona também, a pessoa tem acesso à fotografia ou tem acesso às fotografias de perfil, né? Facebook, por exemplo, é pública, né? Por mais que eu coloque todos os filtros que eu quiser ali, a foto de perfil é pública. Então, a pessoa pegou a foto dela de perfil do WhatsApp, fez uma fotomontagem colocando o rosto dela num corpo enfim, sensualizado ali, de forma erotizada, e colocou num site de pornografia fora do Brasil. Então, imagine, né, como isso é complexo, porque identificar a plataforma, acionar a plataforma, pedir a remoção de conteúdo, ainda que tudo dê certo, que a plataforma remova o conteúdo e etc., você perdeu o controle, você não sabe se aquilo foi compartilhado com outra pessoa, quem baixou, quem teve acesso, enfim. É uma situação muito complicada para a vítima, né? E quando a gente fala de criança e adolescente, pior ainda, né? Porque a gente pode, inclusive por conta daquela superexposição de informações que às vezes os pais colocam, até sem saber, né? Uma foto do bebê ou da criança sem roupa, ou até com roupa, né? Enfim. Mas o excesso de divulgação de informações alimenta uma base de dados que pode servir para a produção de pornografia infanto-juvenil, e a gente vai ver aqui que isso é muito complexo em termos de responsabilidade criminal. Quando eu crio pornografia infanto-juvenil com IA, porque chega um momento em que a minha base de dados é tão grande que eu vou criando várias pornografias, né? E eu não consigo mais identificar quem é a criança ou adolescente original, porque eu vou mesclando as informações e as características. E quanto mais eu me distancio das características de uma criança ou adolescente real, mais difícil fica enquadrar na pornografia, como nós veremos. Então, a inteligência artificial incrementa bastante essa questão da violência sexual e psicológica, tanto que gerou aí modificação legislativa, como nós veremos aí a partir da nossa próxima aula. Tá? Então, nós temos alguns tipos penais do Código Penal e temos algumas situações que serão enquadradas na pornografia infanto-juvenil. Certo, gente? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Querem fazer alguma consideração? Se estiver muito rápido, vocês me falem aí que tem bastante coisa para falar. Então, eu me empolgo. Mas professora, é bastante conteúdo, muito bom. Tem bastante conteúdo. Obrigada. Imagina, aula que vem, né? Que na quinta-feira nós vamos ali
aprofundar algumas coisinhas aí dos crimes e vamos falar um pouquinho da Lei Fel, que outras alterações aí importantes. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa primeira aula, que sigam gostando da nossa segunda aula e nos vemos aí, então, no nosso próximo encontro aí na quinta-feira, né? Espero aqui por vocês. E é isso, gente. Até lá.